Teleaula Natal. Oi gente, tudo bem? Eu sou Anne Saraiva e esse é meu sinal em Libras. Sou professora de artes da Rede Municipal do Natal. Sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida de calça jeans azul e camiseta rosa com figura feminina no centro, que representa artes visuais, dança, música e teatro. Estou de frente, em pé, à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul oscuro. À margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário virtual, pastilhas na cor branco e vários tons de azul. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 7ª aula do ensino de artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você, nessa aula apresentarei 7 slides em PowerPoint. Nessa aula, continuamos o estudo da origem do teatro, iniciada na aula 6, considerando agora o contexto das culturas chinesa, japonesa e grega. Na tela da TV, o primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito em letras pretas, Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 7, Teatro. Conceito e origem, professora Anne Saraiva e Francesco Rodrigues. Com exceção desse primeiro slide, está descrito os demais 6 slides, seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Na aula 6, conversamos a respeito do teatro como espaço estético e vimos que na origem do teatro, tanto na pré-história quanto na Índia e no Egito, as manifestações teatrais nascem da celebração e dos rituais religiosos e sagrados. Em exibição na tela da TV, fotografia colorida horizontal mostra a cena da peça Ópera de Pequim. O primeiro plano, esquerda, o ator de pé, de perfil para a direita e braço direito erguido para a frente. Veste túnica azul e usa um ornamento na cabeça. À sua frente, a atriz em pé, braços elevados à altura do busto e direcionados à frente em posição de entregar objeto ao ator. Ela usa ornamento na cabeça, vestido longo com mangas longas na cor vermelha, colete branco e por cima cinto vermelho. No segundo plano, por trás da atriz, uma mesa com toalha cinza estampada. Por trás da mesa, uma cadeira com encosto no mesmo tecido da toalha. No terceiro plano, uma cortina verde acinzentada. Fim da descrição. O teatro chinês existe há cerca de 3.000 anos. Quando falamos de arte dramática na China, destacamos as óperas. Dentre elas, a mais famosa é a Ópera de Pequim, que ao longo desses 227 anos de existência é reconhecida como Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade, dado pela Unesco em 2010. A Ópera de Pequim é uma performance que mescla canto, recitação, dança, atuação, acrobacias e artes marciais. As mímicas e a criatividade são essenciais para que os atores descrevam ambientes, situações e emoções. Nesse estilo teatral, os atores utilizam fantasias chamativas em cores vibrantes e maquiagem exagerada. Outro estilo popular na China é o teatro de marionetes, dividido nos estilos pequinês e o cantonês, também conhecido como teatro de sombras. Seus primeiros registros remontam a 206 a.C. a 220 d.C. No pequinês, as marionetes eram pequenas e feitas com couro de barriga de pavão. Já os bonecos no estilo cantonês eram feitos com couro mais grosso.
Nos dois estilos, os bonecos eram pintados nas cores preto e vermelho. O preto simbolizava honestidade e o vermelho, coragem. Os marionetistas costumavam guardar as cabeças e os corpos dos bonecos em locais diferentes, pois acreditavam que isso impediria que as marionetes voltassem à vida durante a noite. Vamos para o próximo slide. A imagem exibida é uma fotografia colorida horizontal. Mostra a cena do teatro nu. No primeiro plano, à esquerda, o ator está de frente, com a cabeça num leve perfil para a sua esquerda. Cabelos pretos, crespos, longos. Veste kimono de seda na cor preta com padronagem dourada. Está agachado à altura do joelho e o tronco reto. Seus braços elevados para cima. Com as mãos segura o naginato, arma de vara e lâmina que está direcionada para a margem direita. No segundo plano, dois músicos sentados, ambos com estantes de partituras à sua frente, tocam seus instrumentos. No terceiro plano, painel vermelho com uma árvore de folhagem azul e verde. À margem direita, uma escadaria na cor cinza. Fim da descrição. A origem do teatro japonês está diretamente ligada à religião, tanto historicamente quanto mitologicamente falando. Atualmente, existem 4 tipos de teatro ainda apresentados no Japão: o Kyogen, no Kabuki, Bunranku. O Kyogen surgiu no século XIV e tem as mesmas origens do teatro no, isto é, o Sarugaku, dança popular. No entanto, o Kyogen é o Sarugaku humorístico, enquanto o no é o Sarugaku sério. No Kyogen, são trabalhados temas atuais que ressaltam a fragilidade do homem, como é o caso da relação entre chefes e subordinados. Na estética teatral do no, combina música, pantomima, canto e poesia, uma das formas mais importantes do drama musical clássico japonês. O no tradicional é apresentado em um palco vazio, com um telhado semelhante a de um santuário, 3 lados de madeira de cipreste e uma entrada lateral em rampa. Todos os atores são homens e estes usam máscaras para interpretar demônios e personagens femininos. Essa tradição é lembrada na música Clichê do Gilberto Gil, Teatro no Japonês, onde o ator é ao mesmo tempo atriz, vestes da mesma nudez. O termo no deriva de uma palavra japonesa que quer dizer habilidade ou talento. Partindo do no século XVII, surge o kabuki, com apresentações exuberantes. As máscaras deram lugar às maquiagens bem elaboradas e possuem elenco e palco grandiosos. As cortinas servem como mudança de cenário que tradicionalmente usam efeitos especiais, tais como setores que giram, alçapões, cabos elevando os personagens como se eles estivessem voando. Para dar ainda mais diversão ao público, que é recebido em tatames, o coro e os músicos também estão presentes nas peças, só que atrás do biombo ou de cada lado do palco. Por fim, o teatro bunkaru, que tem o mesmo objetivo que o kabuki, visa entreter o público. E trata-se de uma modalidade de teatro de títeres, um tipo de marionetes. Geralmente, os títeres possuem 1,20 m de altura, trajes e cabeças entalhados em madeira e as mãos móveis, e podem representar tanto personagens animais quanto humanos. Durante a apresentação, a história é narrada por um contador e, enquanto ele fala, a música acompanha as ações dos títeres nas cenas. Saindo do Oriente, pousando no Ocidente, mais precisamente na Grécia. Na tela da TV,
a imagem de uma maquete virtual do palco grego na sua origem. Mostra um primeiro plano a arquibancada com plateia. No centro, a orquestra com o coro e ao fundo o palco com 2 pavimentos. Fim da descrição. O início do teatro grego se deu em Atenas, aproximadamente em 550 a.C., tendo primeiramente surgido durante as celebrações aos deuses gregos. Mas com o passar do tempo foram se aproximando cada vez mais e passaram a um nível de organização tal que contava com o público e os espectadores, atores, encenadores, enredos, enfim. Havia se tornado um verdadeiro teatro grego. Teatro, no grego, teatron, significa local onde se vê. Os teatros gregos eram abertos ao ar livre, o que na época era denominado de arena, teatro de arena, com grande espaço para uma plateia numerosa que pudesse ser acomodada nesse local. Os gêneros do teatro grego da época se dividiam em tragédia e comédia. A tragédia é um gênero bem arcaico e antigo, o qual tem como base as histórias trágicas, com cunho que faz o público transitar entre a piedade e o terror, com um final dito trágico, não bem sucedido, e são geralmente desenrolados em 5 atos com os personagens sendo em sua maioria deuses, reis e heróis. A palavra comédia vem do grego comoidia, que quer dizer espetáculo engraçado, baseado em sátiras, ironias, comicidades, com fatos do cotidiano, representados por cidadãos menores em relação aos da tragédia, considerados superiores. A seguir será exibido um trecho de uma cena de Édipo Rei, de Sófocles, direção de Eduardo Wojcik, com Tiago Magalhães como Arauto, Sesc Copacabana de 2012. Uma das tragédias gregas mais emblemáticas da história do teatro na Grécia, baseada no mito de Édipo e citada pelo filósofo grego Aristóteles, que na sua obra Poética. Édipo Rei é um personagem da mitologia grega e também uma tragédia escrita por volta de 427 a.C. pelo dramaturgo Sófocles. Você já ouviu a história do mito de Édipo? Em exibição, a imagem estática do vídeo da cena de Édipo Rei. Fim da descrição. Antes de assistir o vídeo, vou contar a história do mito de Édipo. Édipo, filho de Laio e Jocasta, era o rei de Tebas, cidade assolada por uma peste. Ao consultar o oráculo de Delfos, descobriu que foi amaldiçoado pelos deuses. Ele estava destinado a casar com sua mãe, com quem teve 2 filhos e 2 filhas, e ia matar seu pai, o rei que governava as cidades antes dele. Após saber a verdade, Jocasta, sua mãe, mulher, se enforcou e Édipo, envergonhado de seus atos, perfurou os próprios olhos. Mas tudo começou quando Laio teve um filho com Jocasta. Um dos oráculos já tinha avisado sobre o seu destino trágico, ser morto por seu próprio filho. Depois do nascimento da criança, Laio se arrepende. Pede para um dos seus servos abandonar o bebê no monte Citerão, entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados numa árvore. Entretanto, ele fora encontrado por um pastor e acabou sobrevivendo, sendo adotado pelo rei de Corinto, Pólipo, e considerado seu próprio filho. Adulto, Édipo decide abandonar Corinto e ir a Tebas consultar o oráculo que o revela sobre sua maldição, matar seu pai e casar com sua mãe. Desolado com a revelação, segue em direção à cidade e no meio de sua jornada acaba matando seu pai por uma discussão que tiveram numa encruzilhada. Ele encontra a esfinge na porta da cidade de Tebas, um ser mitológico metade leão e metade mulher. A esfinge, aterrorizava grande parte do povo tebano com seus enigmas.
Quem não adivinhasse era devorado por ela. Mas Édipo acerta a pergunta feita por ela e, por fim, ela acaba se matando. Esse fato o tornou um herói. E foi assim que ele foi feito novo rei de Tebas. O enigma proposto pela esfinge foi: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Sem hesitar, Édipo responde para que essa figura é o homem. Isso porque na infância engatinha, na idade adulta anda ereto com os 2 pés e na velhice necessita da bengala, o 3º pé, para se apoiar. Então, vamos ver o vídeo? As águas de todos os rios da terra talvez não sejam suficientes para lavar as impurezas que jorram dentro desta casa. Tamanhos são os males que aqui vimos. Que outros males vêm ainda anunciar? Jocasta não existe mais. Nossa rainha é morta. Pobre mulher. Então, vamos revisar? Nesta aula 7 e na aula 6, caminhamos pelo estudo da origem do teatro no contexto das culturas oriental e ocidental. Nesse caminho, identificamos que a história da humanidade, desde a pré-história, passando pelas sociedades indiana, egípcia, chinesa, japonesa e grega, a manifestação teatral é presente no ser e agir do ser humano. Hoje, me despeço de vocês com uma citação de Augusto Boal. A teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o espectador. Representar no espaço estético, seja na rua ou num palco, dá maior capacidade de autoobservação. Por isso é político e terapêutico. Fim da descrição. Tchau!